Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast. Esse canal que eu comunico o médico ao mundo do empreendedorismo. E eu criei isso porque eu confio fielmente que esse é o caminho para o médico viver da medicina com qualidade, resgatar o prazer em ser médico, é o que eu tenho ouvido da galera da mentoria e eu fico muito feliz com isso. E hoje, para esse episódio, eu trouxe um amigo, o cara virou meu amigo e manja, hein? Manja do riscado. Felipe Manzano, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado eu. Tô animadaço pro papo aqui, obrigado pelo convite. Show de bola. O Manzano ele tem um perfil parecido com o meu, assim, ele gosta de falar de negócio. Então esse podcast tem chance de demorar umas 3 horas para acabar. Se você não tá com tempo, passa pro próximo episódio. Mentira, a gente vai controlar o tempo, o Fabião vai me controlar. O Manzano, ele é engenheiro, ele é cofundador, né, da Beleza na Web e da Central Fit, que foram duas empresas já realizadas, foram vendidas. E hoje ele atua como investidor e empresário. É isso. Manzano, bora para esse papo? Bora nessa. Vamos fazer igual a gente faz nas reuniões? Solto, sem script? Vamos nessa, vamos conversar. Então, beleza. Vou te fazer uma primeira pergunta que eu separei aqui para você, pra gente começar, só para dar introdução, tá? O que você acha, de fato? Sei que você trabalha agora com público médico também, atende médicos, etc., ajuda médicos. O que não pode faltar para o médico construir uma empresa de verdade? O que não pode faltar e que você vê normalmente que falta? Quais são os pontos? Bom, obrigado. Muitas coisas. Obrigado pelo convite. Estou animado aqui pro papo bom, a gente já conversa bastante offline aqui, então vamos... Sim. Olha, na minha experiência, só para dar um pouco de contexto, eu tenho atuado com médicos há alguns anos já, porque eu sou investidor de uma empresa que faz curso preparatório para residência médica, que é a Medway. Sensacional. Que é uma empresa que cresceu muito, fundada por 3 médicos. E eu sou membro do conselho de administração. Então eu estou lá nas discussões com eles. Estou envolvido com a empresa desde 2019, então já faz um tempo. Então eu tenho convivido com o médico há muitos anos já, há 5 anos. O que falta... O médico, para mim, é uma profissão muito curiosa, porque é uma profissão que, na média, as pessoas têm uma capacidade cognitiva super alta, estudam, trabalham muito, têm uma ética de trabalho super forte, mas o que falta é uma noção de conceitos básicos de gestão e conceitos básicos de finanças, assim. E isso é uma coisa que a gente bate bastante nas nossas conversas com médicos, nas reuniões que a gente faz, enfim. Porque quando você junta essas duas coisas que são claramente carentes nesse público, com o que já tem de bom, que é a capacidade de trabalho, a capacidade de estudo, a capacidade de execução, a ética de trabalho, dá muito resultado. Mas Sim. Por algum motivo vocês, né, você é médico, vocês não são formados na faculdade em coisas que são meio básicas, que agregam muito para sucesso profissional de consultório. Mas você tem... Eu tenho uma visão, assim, como eu ensino médicos, né? Eu tenho uma visão que eu costumo falar, o médico é um bicho bom para aprender. Você tem essa mesma visão? Tenho, super. É fácil de ensinar médico, né? Não, é assim, a gente, eu falo a equipe lá que trabalha junto, é uma equipe que vem de a maior parte é engenheiros, mas a gente vem de um mercado muito específico que é banco de investimento, que trabalha pra caramba, Sim. que tem até um clichê assim de trabalho de madrugada e tal, que eu percebi, Carlos, que é muito análogo ao período que vocês passam na residência médica. Vocês trabalham pra caramba. Certo. Então, assim, tem uma troca ali de... Eu já cansei de fazer reunião de sábado, reunião de domingo e tal, e o pessoal absorve muito, os médicos absorvem Sim. super. Mas, então, sim, é um público que aprende super rápido. Aprende fácil, né? A gente estuda coisas difíceis, então desmistificar, né? Até é legal você trazer esse tipo de levantamento, porque às vezes mistifica um pouco, assim. Às vezes o médico tem um pouco de até preguiça de falar, putz, eu vou fazer gestão, empreendedorismo, quanta coisa eu vou ter que aprender. Lógico, tem bastante coisa, mas dá para simplificar a gestão de uma empresa? Porque às vezes eu tenho essa visão bem clara. Às vezes as pessoas veem grandes empresários, investidores, ou até CEOs de grandes marcas, etc., e acha que ali, eu falo isso para os meninos da mentoria, e acha que ali que são grandes gênios. Não estou dizendo que os caras não são bons, Sim. que são diferenciados. São. Mas não tem nada de muito genialidade nisso. Existe uma simplificação que você pode levar para o seu consultório, para o seu dia a dia. Super. Assim, se você fosse médico hoje, vamos fazer uma situação hipotética. Tá. Vamos fazer um avatar do Manzano médico. Tá. E você fosse entrar numa empresa assim, como você simplificaria para facilitar para a galera que está ouvindo mesmo, Manzano, assim,
Eu sei que a gente consegue entrar muito profundo nos assuntos, Sim, claro, sim, obviamente. Sim. Mas como você simplificaria a sua gestão? O que você fala assim, eu começaria fazendo assim, tipo, isso não faltaria na construção de um consultório se eu fosse médico construir agora. Aí, pessoal, isso aqui é ouro, hein? É o Manzano médico, então é um consultório que daria certo. Eu vou tentar, não sei. Mas olha... Sempre tá, obviamente, da parte técnica. Então, eu vou tentar trazer dois pilares que eu acho que são muito importantes, que de maneira simples, tentar simplificar claro. aqui. Eu vou tentar simplificar sem ser simplista, vou tentar, né? Mas basicamente assim, o primeiro pilar é um pilar de clareza dos números da empresa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você, médico, eu já cansei de perguntar para médico. Eu tive essa semana uma conversa com o médico, eu falei, qual que é o teu faturamento? Aí ele falou, não, tá muito ruim, tá negativo. Eu falei, não, o teu faturamento, não o teu lucro. Ele não sabia a diferença entre faturamento e lucro. Que faturamento é o que você vende, lucro é o que sobra depois de você pagar os custos. Então, assim, esse mínimo minimorum de noção de entender um pouco as linhas de receita e os principais custos e despesas da empresa, sem entrar na complexidade de fluxo de caixa, isso pode vir depois, mas pelo menos isso você tem que ter uma noção. Tá. Então, assim, a parte de DRE, que a gente chama de demonstrativo de resultado, começa lá, com quanto eu vendi no mês, o que eu gastei, quanto eu me paguei e quanto sobrou no final. Então, ter uma noção disso, ter uma noção de por que a tua precificação é do jeito que ela é. Então, esse é o primeiro pilar. É a parte de números, de uma maneira bem básica. Macro, mas que seja num Excel simples, mas é importante ter. Até para você acompanhar, até para eu, médico Manzano, acompanhar a minha evolução mês a mês, para saber como é que eu estou indo. Então, esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o pilar de pessoas, de gente. Que eu sei que você, pessoalmente, eu sei que você faz bastante bem, mas olhando com diversos médicos, a média é baixa. Certo. Né? E gente... é relativamente simples, assim. Eu acho que tem alguns princípios, assim. Acho que a gente até pode desenvolver um pouco, mas o primeiro princípio todo mundo gosta de ser bem tratado, então não é ser bonzinho com todo mundo, mas todo mundo gosta de estar num ambiente de respeito. Isso não tem downside. Sim. E eu já, há uns anos, eu já faço gestão de equipe, de diferentes tamanhos, de diferentes níveis socioeconômicos das pessoas, enfim. Claro. E tem um framework de gestão de pessoas que é bem simples, mas dentro da tua pergunta, assim, que é o mínimo minimorum, que é assim, você estabelece a cultura da empresa e para cada pessoa que você é responsável pela gestão, você cuida de 3 pilares, que é grana, reconhecimento e aprendizado. Então, se você tiver um funcionário, um colaborador, um sócio, um chefe, assim, isso vale meio que para qualquer direção, para cima ou para baixo, que tem uma cultura boa e que está equilibrado o tripé de grana, a pessoa ganha salário de mercado, entende que tem uma progressão, ela tem reconhecimento que o que ela faz é importante, impacta no resultado final, e ela está aprendendo coisas novas, geralmente essas pessoas ficam ao longo dos anos contigo. E aí você tem uma equipe que funciona. Então são essas duas coisas. Legal. Ficou claro, pessoal? DRE e pessoas. Então, dividiu isso em controle de números, especialmente os números financeiros, e controle de pessoas, gestão de pessoas. Eu já tenho para cá, já começou, ou seja, tudo que eu separei para perguntar, já esquece que já tem outras coisas novas. Eu tenho algumas coisas para a gente aprofundar um pouco aqui. Vamos lá. E é engraçado a gente falar disso, porque hoje é sábado, eu gravo o podcast de sábado, e eu normalmente uso o mesmo sábado para fazer uma entrega da mentoria. E o tema da mentoria hoje foi gestão de dados. Tá. Então, eu ensinei quais eram os principais indicadores, ensinei como transformá-los em métricas, para isso virar metas, etc. Foi exatamente o tema, e eu tentei, de uma certa forma, simplificar, trazer o que era mais prioritário, entender que não necessariamente você precisa ter o melhor Power BI do mundo, não é isso sobre isso que a gente está falando. Eu vou até te transferir uma pergunta, antes de eu fazer as outras que eu separei aqui, que foi um mentorado que me fez, depois o outro fez na sequência a mesma pergunta, e eu tive que escolher, foi difícil. Ele falou assim, Neto, tá bom, você ensinou um monte de coisa, só para você contextualizar, eu ensinei indicadores financeiros, eu citei alguns, embora o Igor já tinha entregue. Eu citei indicadores de marketing, indicadores de administrativos, indicadores de comunicação, todos os indicadores. E ele falou assim, Neto, tá bom, a gente não vai conseguir fazer da noite pro dia o que você fez na Dermacore. E eu falei, simplifiquem, comecem a um. Ele falou assim, ele falou pra mim assim, Neto, escolhe um. Se você pudesse escolher um pra gente começar, qual indicador da clínica toda
Vamos ver se você escolheria o mesmo que o meu. Tá. Qual indicador da clínica toda você escolheria para controlar a partir de amanhã? Lógico que todos são importantes, é difícil escolher um só, mas assim, só para termos de uma brincadeira mesmo. Mas dentro do espírito de uma empresa e não do consultório, que é uma extensão da pessoa física. Ou dentro do consultório, que é uma pessoa física ainda? Não, dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. Como empresa, indicadores de uma empresa. Aí você pode pensar, financeiro e tal. É óbvio, assim, eu tentei colocar uma coisa diferente. Você fala assim, Neto, eu controlaria o lucro líquido. Sei lá, é uma coisa muito importante você controlar o lucro. Super. Mas eu tentei ser não tão óbvio, assim. Escolheria uma coisa não tão óbvia. Tô pensando, uma coisa só, uma métrica do consultório. O que eu provavelmente olharia nesse cenário que você falou... Cara, eu acho que eu olharia, Neto, e eu sou médico, eu sou o Manzano Médico. Manzano Médico CEO. Manzano Médico CEO da minha própria clínica. Eu olharia provavelmente o valor... pensando difícil, olha como eu fui pego de surpresa pelos mentorados, é difícil. Não, são perguntas boas. Mas aqui é uma só, né? Eu provavelmente olharia a evolução... certamente não foi a resposta que você olhou, mas o que eu olharia é a evolução da receita da clínica pelo número de funcionários. Então, eu pegaria quanto fatura mês a mês e dividiria pelo número de funcionários que eu tenho naquele, incluindo eu. Sim. Para poder ver quão eficiente o negócio está sendo e também para ver se esse número está crescendo ao longo do tempo. Bacana, isso eu não conheço. Existe um nome, esse indicador? Faturamento sobre o número de pessoas? Receita geralmente sim, é receita por headcount. É o número desse... Receita por headcount? Por headcount, Que interessante, isso aí eu não conhecia. Porque é que você me fez uma pergunta que você falou que tem que ser um indicador. Lógico. Então, esse é um indicador que mostra... eu consigo ver se eu estou crescendo de maneira eficiente. Excelente, eficiente. Né? E se eu também estou conseguindo, que é uma coisa super importante na nossa opinião em relação à gestão de clínica, se eu estou conseguindo crescer sem depender só do médico, porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência. O que você respondeu? Sabia que você ia perguntar. Eu pensei muito para responder e eu tentei não ser tão óbvio. Eu respondi que eu controlaria como primeiro indicador número de pacientes novos por semana. Legal, é bom também. Porque eu entendo que isso é um indicador de crescimento macro. Se você está captando novos pacientes toda semana, é uma coisa fácil de eles controlarem. Né? Eu queria trazer uma coisa fácil também para não ser muito... eu acho que, por exemplo, LTV eu acho um negócio maravilhoso de controlar. Difícil de medir. Mas é difícil. Eu falei, número de pacientes novos. Se você está crescendo o número de pacientes novos, provavelmente sua empresa está em crescimento. Sim. Mas é uma forma muito simplista de pensar. E eu costumo falar para eles, eu gosto de simplificar um pouco. Eu falo assim, para mim, na minha cabeça, tem bem claro que a gente tem que controlar 3 macroambientes. Eu olho a Dermacor assim e eu ensino eles a olhar as clínicas assim. Eu controlo 3 macroambientes. Eu controlo crescimento. Então, eu vejo fatores de crescimento, como faturamento, como pacientes novos, taxa de ocupação de sala. Eu vejo rentabilidade, porque não adianta você crescer se não for algo rentável. Então, eu vejo vendas, vejo lucro, etc. E eu vejo satisfação do cliente. E aí, satisfação do cliente, eu gosto de transpassar um pouquinho por satisfação da equipe cliente. Porque eu entendo que são coisas que andam muito juntos. Então, eu acho que se você olhar para a sua empresa, olhando esses 3 pontos, crescimento, rentabilidade, satisfação do cliente, muito provavelmente você não está deixando passar nada. Muito provavelmente. Acho que é um frame ótimo, assim. É um frame ótimo. Muito bom. Quando você falou dos 2 pilares, você falou números, dados e pessoas... Mas, Ana, você falou do DRE. Explica pra galera o que é o DRE. Só pra... O DRE basicamente é um relatório em que a gente pega um período de tempo. Então, você pode ter uma DRE de 1 ano, você pode ter DRE de 1 semana, mas o mais comum é ter DRE de 1 mês. Então, geralmente é feito... A gente está no mês, tá gravando esse episódio no mês de outubro. A gente está no meio do mês. Então, geralmente as empresas fizeram, no começo de outubro, a DRE do mês de setembro. DRE quer dizer demonstrativo de resultados do exercício. O exercício é um período de tempo. Então, a DRE de setembro pega todas as vendas, todo o faturamento, tudo que foi passado na maquininha da clínica. Isso esse valor somado tem alguns sinônimos em finanças, né? É o faturamento bruto, é a venda bruta ou a receita bruta. Essas 3 coisas são sinônimos. E aí a gente vai subtraindo todos os custos e as despesas que estão ligadas à prática da empresa naquele período. Então, por exemplo, eu vou ter impostos, eu subtraio isso. Então, geralmente, eu tenho impostos sobre receita. Então, eu estou lá na receita bruta, eu subtraio os impostos, eu chego na receita líquida.
Da receita líquida eu subtraio o que a gente chama de custos. E aí tem os custos e as despesas. Então, basicamente, a diferença entre custos e despesas é a seguinte. Custos são coisas que são diretamente atreladas à prestação do serviço. Então, por exemplo, você tem algum procedimento que tem algum material que é usado, ou a própria hora do profissional que está prestando o serviço, que é quem está fazendo o serviço, isso é um custo. Se você tem uma copeira e que ela está lá, mas se ela não estiver lá no dia, ou se ela não estiver na empresa, o serviço continua sendo prestado, aí é uma despesa. Beleza? Então, a gente pega a receita líquida, subtrai os custos e depois subtrai as despesas. E estou simplificando aqui um pouco também. Aí a gente chega no lucro líquido. Pode ter algum tipo de imposto sobre lucro. Então, a gente tem lucro antes de imposto, paga os impostos sobre lucro antes de imposto e chega no lucro líquido. Então, o DRE nada mais é do que um relatório em que você parte da receita bruta, subtrai tudo isso que eu descrevi e chega no lucro líquido. Perfeito. É isso. E quando a gente... Um outro indicador aí que é importante de vendas, assim... de controle de suas vendas, que é a margem de contribuição, nada mais é do que o faturamento menos esses custos, não as despesas. Não, a margem de contribuição é uma ótima pergunta. Custos variáveis, né? Exato. A margem de contribuição é um conceito que é super importante em finanças e esse eu vou dar recado aqui. Entenda a margem de contribuição, porque é uma coisa muito boa para qualquer business. Basicamente, a margem de contribuição é o seguinte, a gente pega a receita e a gente subtrai dela todos os custos e as despesas que são variáveis. E aí, o que isso significa? O que sobra disso é o montante de dinheiro que você tem para poder cobrir os seus custos fixos mensais. Então, por exemplo, se você tem... Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se você tem uma operação que você investe em marketing online, mas que isso pode variar de acordo com a tua receita, ou você põe uma porcentagem de receita, isso é uma despesa variável. Certo. O aluguel é uma despesa fixa. Sim. Então, se você faturou 1.000 e gastou 100 de marketing online, você tem uma margem de contribuição nesse cenário de 900. E se você gastou teve 1.000 de receita, gastou 100 de marketing online e teve 100 de aluguel, nesse cenário a margem de contribuição é 900. Porque o aluguel é um custo é uma despesa fixa. E o conceito por trás é o seguinte, você tá operando ali, ainda que pequeno, mas você tem que ter desde o começo... Você pode estar no começo pequenininho, você pode estar dando prejuízo. Mas quando você crescer, os teus custos, a tua receita vai crescer e os teus custos e as tuas despesas variáveis vão crescer também, porque eles variam de acordo com a receita. Então, você tem que ter desde o começo, a boa prática é ter uma margem de contribuição positiva, mesmo que a tua margem de lucro seja negativa. Por quê? Porque você sabe que quando você crescer, você vai ter dinheiro suficiente para poder cobrir os custos fixos e as despesas fixas. Entendeu isso, pessoal? Isso é um conceito importante. Não, é importante. E você tem que conhecer a cada produto que você vende, se é consulta, se é software, se é tratamento, se é procedimento, você tem que conhecer as margens de contribuição. Super, porque às vezes tem isso. É muito comum em endoscopia, clínicas porque tem convênio e aí às vezes está no bolo lá de vários procedimentos simples e mais complexos que estão lá precificados pelo convênio, mas se você vai olhar serviço a serviço, às vezes você tem serviços que estão sendo prestados com margem de contribuição negativa. E aí você está pagando para trabalhar. Sim. Então, margem de contribuição tem muito a ver com precificação. E às vezes se a pessoa olha só para o faturamento de cada produto, de cada tratamento, de cada procedimento, etc., até acha que está indo bem aquilo ali. Mas às vezes a margem é péssima. Exatamente. Exatamente. E para a gestão é isso. Você vai jogar energia, né, nas coisas que te tragam mais margem. Exato. Às vezes a gente brinca em empresa, Carlos, que faturamento... É meio controverso isso, mas eu considero verdade. Assim, faturamento, se for feito do jeito errado... vira quase uma métrica de vaidade. Você pode ter um mega faturamento, mas se você está só trocando dinheiro ou com uma margem de contribuição muito apertada, você não vai sobrar nada no final. Só pro ego. Eu tenho uma clínica que fatura 1 milhão. Tá bom, mas quanto que sobra no final? Eu falei isso hoje. Falei isso hoje na mentoria. É legal você ver, eu acho que é até um indicador de crescimento, você fazer sazonalidade, comparar o crescimento do faturamento, mas não é a única coisa. Você não pode se basear nisso para tudo, para achar que está indo bem ou mal, porque ele mexe muito mais com o ego do que com o resultado. É isso aí. Top. E você falou, então, já falamos entramos um pouco na questão financeira, agora eu quero trazer para um lado que você sabe que eu amo,
pratico e acredito, que é sobre gestão de pessoas. Sim. Foram as duas coisas que você colocou como pilares primordiais que você faria o Manzano médico hoje. Focaria em gestão de pessoas. E eu gostei desse negócio, dessa divisão interna que você fez, de você ser responsável por alguém e focar nisso em financeiro, reconhecimento, desenvolvimento. Sim. E eu quero até dar até um exemplo muito bacana sobre isso. Eu tive uma conversa com uma funcionária, essa semana até. E às vezes o médico e o empresário mesmo que não entende que para beneficiar as pessoas, para atrair as pessoas, para diminuir rotatividade, etc., dentro da sua empresa, o seu time é movido pelo dinheiro. Então eu dou bônus, eu dou salário bom, etc., e realmente eu estou muito convencido que não é só sobre isso. E você viu que ele falou, ele citou ali 3 coisas que não falou. Ele falou dinheiro em uma das coisas, as outras 2 não era sobre dinheiro. É reconhecimento, é crescimento. E eu acredito tanto nisso, eu vivo tanto nisso, que eu invisto e estimulo. Porque eu ouvi isso de uma funcionária essa semana. A gente estava conversando, chamando uma reunião individual, num 1 a 1 ali. E ela falou isso para mim. Eu pescando no ar, ela falou assim, eu estou muito feliz, eu amo vir aqui todos os dias, porque eu estou aprendendo alguma coisa todo dia. Você está me ensinando a mexer nos exames cardiológicos, as dermatologistas estão me ensinando sobre os procedimentos, eu aprendo sobre gestão com você nas reuniões. Ela falou assim, o que eu amo trabalhar aqui é o que eu aprendo todo dia. É óbvio que ela precisa do salário. É óbvio que ela gosta quando tem bônus. É óbvio que ela gosta da premiação, do convênio médico que ela recebe. A gente vive por isso também. Mas não é só sobre isso, né? Não é, cara. Eu te digo mais, Carlos. O dinheiro dos 3 é o mais fácil de arrumar. De você, como empresário, ajustar. Olha, eu já tive equipe grande em Beleza. Em Beleza Naib, no começo, eu tocava a operação. Era o COO da operação. Depois eu assumi como CFO, né? Mas quando eu era COO, tinha 250 pessoas. E era um nível... A gente ficava num galpão que era num bairro lá no Jaguaré, aqui em São Paulo, para quem conhece, tem um condomínio logístico, e tinha uma favelinha do lado, uma comunidade do lado, e a gente contratava muita gente da comunidade. Então era salário mínimo, era coisa... Ao passo que hoje, já muitos anos depois, a equipe que eu tenho é uma equipe bem menor, mas assim, são só engenheiros da Poli, do ITA, gente de altíssimo nível. Certo. Esse framework funciona tão bem para a pessoa de salário de entrada quanto para o cara que tem... Olha aí. Funciona super bem. E tem um ponto que ele desenvolveu um pouco mais, que no começo lá, quando eu respondi, eu fui mais simplista, assim. Mas a coisa do tripé, né, do reconhecimento da questão financeira, do reconhecimento do aprendizado, ele funciona mais... cada vez melhor se ele está apoiado num substrato de cultura muito forte. Quando eu era mais jovem, eu achava que cultura era meio que... Eu vim de banco de investimento, então era um lugar muito... era uma cultura de trabalho, muitas horas. A gente ficava... Às vezes tinha semana assim, que realmente a gente brincava que a gente estava morando no banco, trabalhando 90, 100 horas. Era uma coisa realmente meio dura, mas tinha uma cultura muito forte. E eu, quando eu era mais jovem, eu achava que isso era só para fazer a gente trabalhar mais. Hoje em dia, eu penso, assim, 180 graus. Assim, foi uma virada diametral. Assim, eu realmente acho que cultura é uma das coisas mais importantes. Especialmente quando não é só frase na parede, quando todo mundo vive de acordo com aquilo. Sim. E vale para todo mundo, sabe? Não tem distinção. Sim. Engraçado como você conversa com o engenheiro, né? Você viu que ele falou 180 graus. E eu, como médico, ia falar 360 graus. 360 graus você volta para o mesmo lugar, né? Exato. 180 graus que é diametralmente oposto. Isso que é bom engenheiro, né, cara? Os caras têm a cabeça diferente da nossa. Não, é que a minha audiência aqui, se assistir, fala, pô, Filipão, você falou 360, os caras iam me crucificar. Mas eu provavelmente ia falar 360 graus, totalmente diferente. Não, a volta completa. Não, mas você quer o oposto, amigo, é 180, né? É verdade. Mas sabe que foi engraçado ter puxado para isso, porque eu ia tocar nesse assunto. Eu ia falar sobre cultura. E até aprendi já muita coisa com você sobre cultura. Eu sei que é um assunto que você gosta. Gosto muito. E eu já falei isso na mentoria para os mentorados. Às vezes você fala, mas vai ficar falando com esse papinho de cultura. Parece uma coisa meio, sei lá, até meio filosófica, assim. E eu já contei isso para a galera da mentoria. Eles já que estão ouvindo, quem é meu mentorado, fala, já falou isso mesmo. O jogo mudou para mim, como empresário e como dono de uma clínica, como CEO da clínica, quando eu levei isso muito a sério. Quando eu coloquei a cultura em primeiro lugar. Quando eu coloquei, primeiro cresce a cultura, depois eu cresço o resto. Porque a cultura, ela é de fato um norte para tudo. E eu vou te dar um insight aqui. Se você vai na medicina, tá bom, Neto, mas deixa isso de forma mais prática.
a cultura me corrija se eu estiver enganado, tá? Eu entendo cultura como a clínica funciona quando você não está presente. Se de fato os seus valores estão ali dentro e ela funciona como está presente. Quando você não está presente. E isso é o norte de tudo, cara. É de tudo, especialmente para escala. Para escala. Cultura. Quando eu dei uma aula de escala essa semana em Brasília, quando eu fui para Brasília, e o slide 1 de escala é cultura. É isso. E assim, especificamente no assunto do público do podcast, que é o médico, o cenário que a gente vê da medicina hoje está tendo um incremento muito grande no número de entrantes nesse mercado por causa das faculdades novas. Sim. Então, assim, o cenário que a gente vê, que o caminho também, olhando... a gente é bem financista, então se você olha, estuda um pouco os números e a dinâmica de mercado regulado de operadora, de convênio, são empresas mega deficitárias e que para o médico vai ser um cenário que, olhando muito provavelmente ao longo dos anos, a situação vai só piorar para quem está... Então, acaba indo por um caminho que não tem muita opção. O médico vai ter que se estruturar como empresário. Ele vai ter que sair um pouco da clínica como uma extensão da pessoa física. E isso é uma coisa que vai fazer com que ele tenha que ter outras pessoas trabalhando junto com ele. Os que vão ser mais bem-sucedidos são os que vão entender isso que você já está aplicando lá. Eu conheço o Dermacore, então eu sei como que isso funciona lá dentro. E isso faz a diferença, assim. A cultura, o jeito que eu enxergo, assim, é quase... Os valores culturais de uma empresa, eles são meio que quase como um mapa, um guia, né? Um guia de quando você tem alguma situação que você não sabe como agir. Você fala assim, cara, vamos jogar nos nossos valores culturais. Isso aqui a gente tem lá, os nossos, a gente tem muito assim, a gente tem o que a gente chama de papo reto, então, isso aqui, falar a verdade, né, melhoria contínua, de ter autorresponsabilidade e clareza. Então, você fala assim, cara, e às vezes você fala, poxa, tá, mas a gente não está indo de acordo com o nosso valor cultural, estamos fazendo errado. Às vezes você tem situações meio difusas, meio complexas do dia a dia, você fala, caramba, peraí, vamos dar um passo para trás e vamos ver de acordo com os nossos valores culturais que todo mundo que está aqui nessa empresa segue. Ah, não, estamos fazendo errado, vamos rever. E isso, depois de um tempo, duas coisas acontecem. Primeiro que começa a ficar mais, que nem a gente chama em inglês, meio second nature, você começa a se acostumar com isso. E segundo, que é muito legal, é que quando você vai aumentando o número de pessoas, às vezes você vê que você, como CEO da Dermacore, eu, como lá com a minha equipe, que eu sou o mais sênior e tal, começa... Não vai mais da gente, vai ele e o time faz. E se entra alguém que é muito diferente, o sistema expele. Assim, e você fala, cara, isso aqui é uma cultura que está rodando e está se retroalimentando. E é assim que as coisas escalam, cara. E é tão bom quando você sente que você conseguiu instalar isso, assim. Eu percebo. Entendeu como isso é o step one, assim? A primeira coisa que você tem que deixar muito bem estruturada, porque é o que você falou, a toda hora você volta para isso. Toda hora. E se é uma coisa que você volta a toda hora, você precisa ter isso muito bem estruturado, todo mundo conhecendo bem. Primeiro para contratação, é o que você falou, o sistema vai moldando. As pessoas que não estão engajadas, não estão alinhadas com aquilo. E eu faço exatamente o que você falou. Até é bom que você... Estou tendo uma consultoria aqui e eu estou fazendo certo. Quando a gente tem um evento adverso e uma coisa mais grosseira assim, a primeira coisa que eu falo é assim, vamos voltar para a nossa cultura. Esse evento adverso, de alguma maneira, infringiu as culturas da Dermacore, e entre elas tem algumas que até você citou, e que tem lá também, mentira é proibido, falar não sei é sempre permitido, é uma das culturas da Dermacore, excelência, acolhimento entre nós, entre os pacientes, paciente no centro, cultura de venda, são algumas das minhas culturas. Eu volto, nisso que aconteceu de ruim, se a gente colocar isso dentro do mapa da nossa cultura, tem alguma coisa que foi infringida? Tem. Então esse é um erro grave. Porque a gente infringiu que não se risca. Eu falo, cultura é cristal, não se risca, porque não sai. Não, e assim, tem vários exemplos de empresas... Eu trabalhei na Goldman Sachs, que é o banco de investimento que eu comentei no começo, que é conhecido por ter lá os seus valores culturais. E você lê o negócio, é um negócio que foi escrito por um sócio do banco, é um veterano da Segunda Guerra Mundial. O cara escreveu, acho que nos anos 70 o negócio. Você vê 50 anos depois, o negócio ainda reflete, e eu já saí da Goldman faz, sei lá, quase 15 anos, e me influenciou muito porque eu fui catequizado lá dentro, entrei, foi meu único emprego na vida que eu tive formal, e de fato tem algumas coisas, são as de excelência, de você trabalhar com pessoas boas enfim,
respeitar o valor cultural. E tem outra coisa também que lá, eu vejo assim, é curioso, porque eu fiquei bastante tempo empreendendo depois desses 3 anos que eu passei na Goldman no começo de carreira, e empreender é muito de execução, né? Eu tô vendo agora, eu tô com 41, então assim, ainda tô no começo, talvez no meio da minha carreira, mas eu vejo que hoje, onde eu tenho mais alavancagem e a própria equipe pede isso, é eu ficar internamente falando de cultura. E entra um estagiário, entra alguém novo, é quase que um motivo para chamar todo mundo. E eu falo, pô, mas vocês já não estão de saco cheio de ouvir sobre isso? Você já... Não, é bom pra gente relembrar, Filipão. Aí eu falo, tá bom, então vamos. Eu gosto. E eu já entendi esse meu papel também. De liderança, por influência ali. E trabalhar a cultura. Esses dias eu li uma história que a Disney, que é um exemplo de sempre, é sempre usada como exemplo de experiência do cliente, que eles têm tem até um nome o programa, eu esqueci o nome do programa, mas tem um nome, o Programa de Instalação de Cultura para os Novos Funcionários. É um programa mesmo, que tem um nome que é bem famoso, é um funcionário que faz só isso, e o cara passa, sei lá, quantos dias em imersão com as pessoas que estão entrando para a instalação de cultura. Evangelizando. É uma evangelização de cultura. Eles investem nisso por um tempo com as pessoas novas, da tamanha importância disso. É muito importante. Tem um nome, depois eu procuro e ponho aí. Legal, puta, é muito assunto para discutir, mas eu tenho uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte. Eu sei que o que assusta as pessoas que estão nos ouvindo, os médicos, isso é uma coisa que assusta, é um fantasma. É a movimentação que está acontecendo na medicina, que é aumento enorme da concorrência, um monte de faculdades, um monte de médicos no mercado, a questão dos planos de saúde que é cada vez mais complexa e difícil para todo mundo, para o paciente, para o médico, para o hospital. Eu sinto que a sensação da galera, e eu estou vivendo isso hoje, que tem um tsunami chegando. Sim. E aí a galera tá começando a se dar conta, tem que começar a correr. Sim. E eu tô me sentindo a pessoa que tá lá na praia falando assim, vai por ali, vai por ali, vai por ali. É essa sensação que eu tenho. E eu queria saber de você, assim, qual conselho que você dá pro médico que fala assim, cara, pra você fugir esse tsunami vai engolir boa parte dos médicos. Eu sei que vai acontecer isso. Sim. Qual o conselho macro, assim, tipo assim, faz isso, cara? Olha... Vou dar um preâmbulo antes de te responder. Eu sou engenheiro e estudei na Poli, escola boa. A engenharia foi, assim, praticamente assim, sucateada no Brasil ao longo dos últimos 40 anos. Assim. Foi um Sem dúvida. Então, assim, olhando a minha profissão tem bolsões, assim, mercado financeiro é o principal deles, de onde você ganha dinheiro, onde você pode prosperar. A medicina é uma profissão muito diferente da engenharia, no sentido de que há 15 anos, não estamos falando de 30, estamos falando de 15, já era muito diferente assim, do que é o cenário de quem está se formando hoje. Sim. E eu falo isso com conhecimento de Medway, de conselheiro de administração de Medway, que a gente olha essa tendência macro e esse desbalanço entre oferta e demanda. O número de vagas de faculdade de medicina tem aumentado e o número de vagas de residência médica se mantém constante. Então, é bom para a Medway, porque o candidato vaga aumenta. E eu olho isso por exponencial também, que a gente ajuda justamente nessa diferenciação de médicos que entendem essa dor e estão vendo esse tsunami que ele de fato existe. É onde entra Empreendedoc também. E é onde entra Empreendedoc. O dado já tá contratado. Assim. O Brasil vai ter lá em 2030 1 milhão de médicos. O Brasil tem hoje 1 milhão de advogados. E é uma profissão que é também ultra banalizada, infelizmente. Sim. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? É um cenário ruim mesmo do ponto de vista de competição. Então, você tem de um lado essa coisa do incremento brutal de vagas de medicina, e já está contratado, porque são 6 anos de graduação, então vai começar a jogar no mercado uma porrada de médico. Você tem a questão de plantão que não tem reajuste faz década. Sim. Então, é o mesmo valor, mas a inflação já corroeu 50%, 60% do poder de compra. E você tem, por outro lado, as operadoras, que é o convênio, que em grandes capitais como São Paulo é difícil de cadastrar, em outros lugares é fácil, mas você tem cada vez um economics pior. Então, o convênio ali é apertado, porque é um mercado regulado, ele não pode pagar, está sempre deficitário. A gente teve alguns casos aí no Brasil de
algumas Unimeds quebrando. Então, esse é o Sim. tipo de coisa que deve, infelizmente, acontecer com mais frequência. O único caminho que a gente vê e que a gente já vê gente conseguindo trilhar é se estruturar como empresário mesmo. Tem jeito, né? E no particular. Sim. E no particular. E é difícil, tem que desenvolver algumas habilidades que não são ensinadas, né? Que não são hard skill, não são técnicas, habilidade de comunicação, habilidade de criar autoridade, habilidade de gerir pessoas, habilidade de controlar números e tal. Mas vendas, exato, é uma cultura super importante. Mas não tem jeito, cara. E assim, a gente vê essa figura do... Tem às vezes aquele... Você vai poder até falar mais do que eu, assim, tem aquele médico mais velho que às vezes é um pouco amargurado, fala assim, não dá para fazer consultório particular, o cara tá lá com, sei lá, 60 anos no plantão e tal. Pô, o cara não deveria estar no plantão com 60 anos. Entendeu? Alguma coisa nesse caminho deu errado, assim, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que quem tá ouvindo, que provavelmente quem ouve o podcast já tá mais sensível a isso, eu posso garantir que tá absolutamente correto, porque não é um negócio que, pode ser que um cenário que vai ser... Não. Vai ter 1 milhão de médicos em 2030. Já está piorando. O reajuste de plantão não acontece já há muito tempo. As operadoras estão dando prejuízo. Já é uma situação instalada e tem um caminho que é virar um empresário e aprender sobre algumas coisas que não são ensinadas na faculdade. Show. Então estamos no caminho certo. Você está super no caminho certo, o exponencial está no caminho certo. E a gente vê nos resultados dos clientes. Assim, é um processo, né? É um processo de aprendizado, mas... É que nem... Você pode começar agora, você pode começar daqui a 2 anos. Só que se você começar... A onda vai estar mais perto. Exato. E se você está ouvindo o podcast que chama Empreendedor, que aguentou até aqui falando de finanças, de negócio, de empresário, provavelmente também está no caminho certo. Porque eu sei que tem muita gente que não tem nem paciência. Fala, não, isso aqui, eu vou ouvir isso aqui, vou me preocupar com a consulta mesmo. E é meio sapo, aquele mito do sapo na panela, assim, sabe? Você tá lá, não, mas assim, não, aí tá, e vai piorando, pouquinho a pouquinho, e depois de um tempo você não consegue sair daquela situação. Não consegue mais. Mas eu acho que sim, quem está ouvindo já tem essa clareza de que tem que fazer alguma coisa. É aquela coisa a frase do Einstein, eu acho que você não vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. A loucura é achar que você vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Alguma coisa tem que mudar. Sabe que eu li esses dias, essa frase é muito associada ao Einstein, mas que a galera não tem certeza que é dele? Eu ouvi já que era também, mas não... Não, eu sempre falo, inclusive tem uma aula minha que eu coloco essa frase, mas esses dias eu li que talvez não seja. Só por curiosidade, mas eu acho que o Einstein não vai perder isso nunca. Eu acho que não. Deixa eu fazer 2 perguntas pro final. Já passou, não tem jeito, vai voando mesmo. Deixa eu fazer 2 perguntas pra gente não conseguir perder mais, assim, sugar o máximo que a gente consegue de você. Se você, na sua cabeça, assim, agora uma coisa mais de vida, qual que é a definição de sucesso? Cara, eu queria saber isso de você. A definição de sucesso para mim, é ter os pratinhos da vida equilibrados, assim, os meus. Para mim são saúde, família, trabalho, religião. E acho que tem um que é o que meio que encompassa todos eles, é ter uma rotina que eu consiga manter essas coisas equilibradas. Eu gosto muito de rotina, assim. Eu sou uma pessoa muito da rotina e para mim ter isso e trabalhar com pessoas legais, que é o que, graças a Deus, eu tenho hoje, para mim a definição de sucesso. Você ama o que você faz? Eu gosto muito. Também. Gosto muito. É muito bom isso, né? Muito bom. E eu falo muito com a equipe, assim, trabalhar com pessoas... Aquela coisa você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda... Pô, você tem que ser proativo em relação a trazer pessoas boas e com valores bons e ver também o desenvolvimento das pessoas e se desenvolver. É uma coisa meio coletiva. A gente passa muito tempo no trabalho. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é assim, é importante onde você quer chegar, é importante as metas, etc., mas curtir o processo, né? Tentar curtir o processo de construção, porque a vida é a construção, né? Sim. E é o que a gente já sabe. Às vezes você chega num lugar e você vai chegar lá e fala assim, tá bom, agora eu quero ir pra outro. Então, se você não curtir o processo, você vai ficar sempre numa busca de chegar num lugar e depois ter que... Nunca vai estar feliz. Não é estanque, né? Você não... Exatamente assim, você é quase coisa... Você chegou, dura ali algum tempinho a vitória, mas depois tem mais alguma coisa. Então, exatamente o que você falou, assim. Você tem que aproveitar essa jornada e manter... Eu gosto muito da coisa do equilíbrio, assim. Porque eu acho que às vezes a gente tem gente que a gente vê como muito bem-sucedida, mas nos outros aspectos da vida a pessoa é muito descompensada
e a pessoa não está bem. Ela pode até mostrar sucesso e tal, mas pensando menos no que ela mostra, mas mais no como ela se sente, né? Como cada um de nós a gente se sente, é importante, na minha opinião, ter essas coisas mais ou menos equilibradas, assim. Show. Beleza, para finalizar, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu vou te colocar numa saia bem justa. Tá bom. Eu acho que é uma pergunta bem complexa que eu vou te fazer, até por uma resposta anterior que você deu, que é exatamente como eu penso, por isso que eu fundei a Empreendedoc. Mas a pergunta é a seguinte, e eu sei que tem gente que pensa assim, tem médico que vai pensar e está pensando, e mesmo que ele aguentou até aqui uma bate-papo de empreendedorismo, está pensando assim, cara, não é para mim, eu não gosto de empreender, não me sinto seguro, tenho uma mentalidade de CLT pura. Eu não quero aprender sobre gestão e empreendedorismo, certo? Ou seja, a pessoa totalmente contrária ao que a gente acabou de falar, que é o caminho de se fugir do tsunami que eu usei. E eu acredito muito nisso, sabe? Tanto que é Empreendedoc. Existe um caminho para essa pessoa prosperar sendo médico? Olha que pergunta difícil. Difícil mesmo. A pessoa não gosta, não quer empreender, quer ser médico puro, raiz, como antigamente sempre foi. Existe um caminho ainda para essa pessoa? Eu não sei se eu sei a resposta, tá? Eu não sei o que eu responderia no seu lugar, mas eu pensei isso para você agora, eu falei, puta, é uma pergunta difícil. Olha, assim, empreender não é para todo mundo mesmo. Assim. Não é, por isso que eu tô perguntando isso. Não é, cara. Porque assim, tem gente, eu vejo muito no estilo assim às vezes de personalidade, tem gente que não gosta de ter equipe, tem gente que gosta muito de uma coisa mais individual. Então, eu acho que a resposta é sim. Eu não sei exatamente muito bem como, porque de fato eu acho que esse tsunami que está vindo é bem grande. Mas eu também não acho que dá para... não é para todo mundo, né? Eu conheço bem eu tenho colegas de profissão... Eu sou engenheiro, mas eu sou perfil mais empreendedor. Você é médico, um perfil mais empreendedor. Sim. Eu tenho amigos que são engenheiros que têm um perfil zero empreendedor. Se essas pessoas tivessem que vender, tivessem que comunicar, elas iam ser bem felizes, assim. Então, às vezes a pessoa acha... Eu vou te responder, talvez pelo que... O que eu sei da engenharia, dos meus colegas que não têm esse perfil. Às vezes a pessoa acha alguma coisa bem nichada, técnica, algum conhecimento muito específico e consegue prosperar, consegue... Eu ia responder isso. Né? Você pega ali um nicho que tem algum conhecimento, ou então está numa crista da onda de alguma coisa nova que está surgindo e está lá estudando. Talvez seja um caminho. Entendeu? Eu ia responder exatamente isso, porque é o que você falou. Empreender não é para todo mundo. Não é, galera. Parece muito bonito. Você acha que às vezes a pessoa olha o empresário e acha que é o cara do notebook na piscina, né? E a gente sabe que não é esse o jogo. Não, se a pessoa acha que esse é o cara que vende curso e você vai ver quantas empresas o cara montou, o cara nunca montou uma empresa ou se montou, quebrou. Então empreender não é o notebook na piscina. Então, e eu respeito se não é o seu perfil. E tem muitos médicos que estão aqui e falam assim, tá bom, né? Eu entendi que o melhor jogo é me tornar empresário, profissionalizar minha clínica, virar empreendedor, é o jogo que eu estou ensinando. Mas não é para todo mundo. E o que eu faria se eu não quisesse jogar esse jogo para não ser engolido pelo tsunami? Eu ter menos chance, embora eu acho que não é o melhor caminho. Eu faria o que você falou. Eu focaria em me tornar o máximo especialista no assunto. Porque o especialista do especialista, ele dita o mercado do ponto de vista de preço, de precificação. Ele é a última opinião. O que eu provavelmente faria, se fazer, eu quero ser médico raiz, não quero virar empresário, não quero fazer gestão, não quero ter liberdade de tempo, não quero liberdade geográfica, não consigo, não é para mim. Eu falo, então, amigão, investe forte em ultra especialização, resolva um problema caro que ninguém resolve, ou que poucas pessoas resolvem, seja referência forte nisso, invista nesse posicionamento, porque você vai ser sempre chamado para a última opinião. E quem dá a última opinião dita a regra do preço. É isso. Você está contando até... Assim, então, acho que tem a percepção igual. Super parecido. Assim, eu tenho uma amiga de faculdade que é esse perfil super técnica. E assim, o que ela faz na profissão dela, ela faz explosão para extração de petróleo em poços onshore, no deserto, na Argélia. Juro, ela passa... Não é na plataforma de petróleo, é onshore, que é no continente. E ela tem todo um conhecimento técnico de explosão, com base no quantidade de oxigênio, da reação química. Ela explode poço de petróleo no deserto, ganha super bem, tem uma vida diferente, mas ela é um conhecimento tão específico.
que poucas pessoas fazem o que ela faz. E ela é uma pessoa, assim, feliz na profissão, ganha o Claro. dinheiro dela, bem-sucedida. Ela não tem equipe, ela é uma pessoa técnica e tá feliz, tá de acordo É com o perfil isso. dela. Eu acho que o jogo, se você não quer se tornar um empreendedor, é esse. Se tornar o melhor especialista possível. Porque aí se você também não quer isso, aí começa a ficar difícil pra gente achar uma solução. Espera chegar a herança, alguma coisa assim. Vai investir, vai arriscar num jogo de sorte aí, né? Tigrinho. Bom, demos o nosso tempo aqui, eu queria te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo, eu sei que seu tempo é raro, seu tempo é caro. Não, maior prazer, pô. Gostei muito, cara. Não, maior prazer, assim, a gente já bate bastante papo fora, é bom poder bater o mesmo papo aqui Gravado, né? Gravado. Fica o convite, quem quiser seguir ExponencialMed no Instagram, @ExponencialMed. Galera séria. Galera, turma boa. E se alguém quiser me mandar mensagem, LinkedIn, Felipe Ganem Manzano. Felipe? Ganem Manzano. Ganem Manzano, com Z. Não, com S. Com S. Com S. Aí, tá vendo? Felipe Ganem Manzano. E aí eu respondo que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Mas assim, fica esse recado. Vocês que estão ouvindo e que estão até aqui, né, aguentaram a gente aqui batendo papo esse tempo, vocês estão no caminho certo. Porque eu já vi isso na minha profissão, eu já vi os que conseguiram superar o tsunami, que já passou na engenharia, ele está vindo na medicina. A odontologia já passou também. A odontologia já passou, no direito já passou, e tem gente que consegue ser bem-sucedida. Claro, sempre tem. muitos. E na medicina está acontecendo essa mudança, e vocês que estão se instrumentando para aprender, para se desenvolver, para absorver conhecimento que não é dado durante a graduação, durante a residência, vocês estão no caminho absolutamente correto, com gente como o Carlos e outras pessoas. Exponencial também pode ajudar para estarem bem posicionados para essa nova realidade da medicina. Adorei, sensacional, acho que é bem isso aí. Obrigado, Beleza? viu, cara? Obrigado por tudo. Pessoal, se você curtiu, se você conseguiu ficar até aqui, você é um empreendedor de verdade, curte aí o canal, indica para aquele amigo que está meio perdido como fugir do tsunami, que eu e o Manzano falamos aqui, e compartilha com essas pessoas, curte, começa a seguir, porque tem muito conteúdo aqui no Instagram e na comunidade do WhatsApp. Beleza? Bora pro próximo que esse está resolvido. Boa!